Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mário e eu vim trazer mais uma crítica para vocês. Hoje eu assisti Fátima, a história de um milagre, que conta a história da aparição da Virgem Maria na cidade de Fátima, em Portugal, para 3 pastorinhos, como eles gostam de dizer. Mas eu vou contar essa história daqui a pouco, depois da vinheta. Solta ela aí. Então, como disse para vocês, eu assisti hoje um filme que fala sobre a história de Fátima, né? A cidade em Portugal onde houve a aparição da Virgem Maria. É uma história religiosa da Igreja Católica sobre a aparição da Virgem Maria para 3 crianças e que aconteceu em meados de 1913 até 17, durante a Primeira Guerra Mundial. Esse fato é muito conhecido, claro, para quem frequenta a igreja, e já teve algumas outras adaptações para o cinema. Essa adaptação agora ela foi muito bem construída. É incrível a maneira como eles construíram todo o enredo do filme. Principalmente se a gente considerar que nós temos Sônia Braga, né, como a irmã Lúcia na fase adulta. Lúcia, que é uma das crianças, né, ao lado dos seus primos Jacinta e Francisco, são eles que acabaram sendo agraciados pela presença da Virgem Maria na Terra para trazer uma mensagem de paz e de resignação do ser humano perante Deus. Basicamente essa é a história. Claro que esse filme ele aprofunda um pouco mais, ele é sobre a ótica da irmã Lúcia, né, sobre os relatos que ela deu depois do aparecimento da Virgem Maria para ela. O diretor ele conseguiu construir muito bem esse cenário, que é um cenário que ele é um cenário de fé, de esperança, porém é uma fase muito crítica da humanidade, uma fase muito pesada, um cenário de guerra, com certeza, principalmente porque os soldados portugueses estavam indo para a guerra, mesmo Portugal não participando diretamente do confronto. Então o filme ele conta muito sobre essa questão, a relação entre a guerra e os seus cidadãos. E como que naquela época Portugal estava vivendo uma onda de iluminismo indo contra a religião, né? Então, assim, foi uma época muito conturbada para quem tinha fé, né? Por vários motivos, pelas pessoas que perderam a fé por causa da guerra e das suas perdas pessoais, mas também pela imposição do governo em tentar mitigar as reuniões religiosas para evitar que elas, entre aspas, atrapalhassem o andamento progressista que Portugal estava buscando naquela época. O filme é dirigido por Marco Pontecorvo. Entre várias coisas que ele fez estão alguns filmes importantes, como Guerra do Trono e Cartas para Julieta, né? Ele foi o diretor de fotografia desse filme e agora ele está dirigindo essa história religiosa, uma história de fé que transcende a religião. É bem importante frisar isso para não ficar parecendo que é um filme estritamente católico. Na verdade, ele fala muito sobre fé. Claro que quem for católico vai conseguir se enxergar melhor dentro da história e conseguir interpretar melhor os fatos históricos e algumas coisas que são características da religião. Mas é um filme de fé. Em primeiro passo, em primeira mão, é um filme de fé. Então ele transcende a questão da religião. E ele fala com as pessoas sobre a esperança, sobre a paz, sobre você ter um ideal e seguir atrás dele. Para quem não conhece a história, a Lúcia e os seus primos viram a Virgem Maria pela primeira vez e ninguém acreditou neles. Fizeram com que eles tentassem mentir várias vezes que aquilo era uma ilusão de criança, uma invenção para chamar atenção, quando na verdade não era. E as 3 crianças, com muito pouca idade, acho que Jacinta tinha 7, o irmão dela tinha 8 e a Lúcia tinha 10. Então eram crianças muito novas, mas com um pulso muito firme no que eles acreditavam. E a partir desse pulso muito firme, eles conseguiram conquistar a confiança do seu vilarejo, da igreja e, por fim, dos políticos da época. Mas o filme ele traz abordagens mais profundas. De certa forma, falar sobre a santidade é falar sobre temas profundos, temas que às vezes nos parecem sombrios, mas que na verdade não são.
São os termos que justificam a santidade. Então é um filme que consegue explorar bastante isso. Os atores são incríveis. Os 3 atores mirins fizeram um trabalho impecável, principalmente a Stephanie Gill, que fez a Lúcia. Ela consegue entregar, eu tô arrepiado, desculpa falar, mas ela consegue entregar uma atuação tão sincera que você acredita que está vivendo aquele momento junto com eles. É uma atuação muito sincera, apesar de uma criança de tão pouca idade e com um tema tão complexo. Todos os outros atores também que participam do filme entregam atuações dignas, muito concentradas, bem fiéis, mas as crianças, elas roubam a cena, tá? Esse é um filme que vai lançar agora em outubro, que é o mês de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, vem pela Diamond Filmes. Então, assim, se você é católico ou se você é uma pessoa de fé, eu recomendo que assista o filme, vale a pena. Você vai sair de lá com um olhar diferente sobre alguns assuntos que, para nós hoje, no ano de 2021, parecem tão perdidos, principalmente sobre a questão da humanidade, sobre a questão da fé, sobre a questão da resignação mesmo, e principalmente sobre o amor ao próximo. Está faltando muito. Acho que fica uma lição importante sobre defenda os seus valores, defenda as suas crenças. Não deixem que as pessoas digam no que você deve acreditar e não deixem as pessoas fazerem você desacreditar no que te faz bem, tá? Esse foi um vídeo mais simples para falar de um filme simples, mas incrível, tá bom? Não sei se ele vai estrear em todas as salas de cinema, mas com certeza, se você tiver a oportunidade de assistir, eu recomendo. A nossa nota no site provavelmente vai ficar na casa dos 7, entre 8 pontos, porque entre a simplicidade existem grandes acertos. São poucos os erros. Um pouco o erro que eu acho foi a questão de não explicar mais ou menos qual que era a situação das crianças antes dessa aparição. Acho que isso era importante, ter contado um pouco sobre a história delas. E para finalizar, a atuação de Sônia Braga é incrível, impecável. Essa é uma atriz que merece toda a nossa consideração. E antes que eu me esqueça, claro, deixa sua curtida aí, deixa seu comentário, assina o nosso canal, ativa o sininho e acesse o nosso site www.geekpopnews.com.br. Eu vou terminando meu vídeo por aqui. Um abraço, boa noite para todos vocês. Of understanding. Fátima, a história de um milagre. 14 de outubro no cinema.